Boa noite aos irmãos. É uma alegria por um lado, uma grande responsabilidade pelo outro, estar mais uma vez, pela segunda vez esse ano, trazendo o recado de Deus para cada um de vocês e também para mim, tá? Especialmente para mim. É sempre, né? A gente diz que quando o pregador aponta o dedo, ele aponta um para lá e 4 para cá. Então, é grande a responsabilidade quando nós estamos aqui na frente. A última vez que eu estive aqui, no começo do ano, nós estudamos sobre a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro era o crente de altos e baixos. Era realmente um eletrocardiograma. Era um momento de extrema fé e logo em seguida um momento no fundo do poço. Porém, Pedro foi um dos pilares da igreja de Cristo. Então, tinha seus defeitos, mas tinha muitas e muitas virtudes. Também comentamos sobre o apóstolo Paulo, que ao contrário de Pedro, ele tinha uma linha reta, né? Ele não tinha variação. Antes ele era o inimigo da igreja. No momento que se converteu ao Senhor no caminho de Damasco, ele virou completamente. E aí o irmão, conforme vai lendo as Escrituras, vê que a sua conduta é sempre uma conduta reta, uma conduta sem vacilação. E hoje à noite, eu quero considerar com vocês um outro personagem bíblico que me fascina. Pedro me fascina porque me parece um tipo, um modelo de cada um de nós, com nossos altos e baixos na nossa vida cristã. Paulo é um exemplo que nós devemos buscar a seguir. Claro, o maior exemplo de todos é Cristo, mas assim, em personagens bíblicos, Paulo é um modelo que nós devemos buscar e seguir. E hoje eu quero considerar com os irmãos o personagem que mais me fascina, além de Jesus, no Novo Testamento, João Batista. Antes, eu convido os irmãos para nós orarmos ao nosso Deus. Eterno Deus e amado Pai, nessa noite nós estamos perante a Tua santa presença, para te rogar que o Senhor esteja preparando os nossos corações para recebermos os ensinamentos, Senhor, que Tu queres, Senhor, que nós, essa noite, Senhor, possamos guardar em nossos corações e possamos praticá-lo em nossas vidas. Abençoe a cada irmão, abençoe aos irmãos que estão enfermos e que brevemente, Senhor, eles possam retornar ao nosso convívio sãos, se esta for a Tua vontade. Nós não somos merecedores, mas tudo te pedimos no nome de Jesus. Amém. Eu convido aos irmãos para nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós iremos ler bastante versículos hoje à noite. João Batista, primo de Jesus. João Batista, primo de Jesus. Lucas capítulo 1, a partir do verso número 5 até o verso 25. Lucas 1, 5 a 25. Assim diz a palavra de Deus. O anúncio do nascimento de João. Existiu, no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma,
segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes, à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu. E por 5 meses se ocultou, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio entre os homens. No texto que lemos, irmãos, é relatado o anúncio do nascimento de João Batista. Se o irmão ler esse trecho e depois ler o anúncio do nascimento de Jesus, o irmão vai ver muitas coisas coincidentes. O anjo que anuncia, né, as próprias palavras que são relatadas, são muitas as coincidências entre o anúncio do nascimento dos primos, João e Jesus. O irmão imagine que Zacarias, pai de João Batista, era um sacerdote e sua esposa era descendente de Arão. Porém, Isabel era estéril. Cada povo, irmãos, tem as suas particularidades, cada povo tem seus costumes. Possui características próprias, dependendo da época em que vivemos. Nos dias de hoje, a mulher que não pode, ou mesmo não quer gerar um filho, ela não sofre preconceitos, como sofria naquela época do Antigo Testamento e nessa época de Jesus. A sociedade geral discriminava a mulher que não tinha filhos, a mulher estéril. Você deve conhecer, eu também conheço, casos de mulheres que hoje em dia, por entendimento próprio, sem nenhuma doença, sem nenhum motivo orgânico, elas resolvem não gerarem um filho. Né? E não são criticadas por isso pela sociedade. Porém, nos tempos de Jesus, isso não funcionava assim. Os pais de João Batista eram pessoas íntegras. Zacarias era íntegro, Isabel
igualmente era uma pessoa justa. Inclusive, a Bíblia nos diz que mais do que serem reconhecidos pela sociedade em geral como pessoas corretas, como pessoas justas, eles eram justos e reconhecidos como justos perante Deus. Então, eram pessoas irrepreensíveis. Mas Isabel era estéril. E isso era um grande problema. Era muito importante, irmãos, para a mulher ser mãe naquela época. O desejo do coração de Zacarias, o desejo do coração de Isabel era gerarem um filho. E muitos anos eles oraram a Deus, buscando que Deus os abençoasse com o atendimento desse desejo deles. Muitas vezes, certamente, eles oraram para que um milagre acontecesse e eles pudessem ter um filho. Os anos foram se passando e suas orações não eram atendidas por Deus. Mas eles eram fiéis, eles eram irrepreensíveis, eles eram justos diante de Deus. Mesmo assim, Deus não atendia às suas orações. Mas, eis que Zacarias, sacerdote que era, em determinado tempo, ele teve o privilégio, que era considerado, e realmente era um privilégio, de entrar no templo e oferecer incenso no altar do incenso ao Senhor Deus. A multidão toda ficou do lado de fora do templo, enquanto Zacarias entrou para fazer a oferta do incenso. Ele foi cumprir a sua missão, a sua elevada missão no templo do Senhor. E então a Bíblia narra que um anjo do Senhor aparece a Zacarias e esse anjo estava à direita do altar do incenso. Irmãos, não é de estranhar que Zacarias levou um grande susto quando ele se deparou com o anjo ao seu lado. Mais do que admiração, ele teve um grande temor. Eis que aquele anjo então lhe diz as palavras tão esperadas por ele e por sua esposa, que durante décadas, muitos e muitos anos, eles esperavam escutar as palavras vindas do Senhor. Eles seriam abençoados com um filho. E detalhe, eles deveriam colocar o nome dessa criança de João. Deveria ser o nome da criança João. Durante muitos e muitos anos, eles oraram. Durante décadas, eles foram fiéis, foram irrepreensíveis a Deus. E agora era chegado o momento tão esperado. Eles realmente, finalmente, teriam um filho. Zacarias, além do susto que levou com a presença do anjo, ao ver junto ao altar aquele anjo, ele, atordoado pela visão, ele recebeu essa notícia trazida pelo anjo. Finalmente seriam pais. Finalmente teriam um filho cujo nome, obrigatoriamente, seria João, conforme a recomendação, a determinação do anjo. Zacarias, então, irmãos, ele toma coragem, né, e pergunta ao anjo, como é que isso vai acontecer? Ele já era velho, então Zacarias ponderou, eu já sou velho, e Isabel avançada em idade. Parênteses, irmãos. Os irmãos vejam a diferença até aqui nessa história bíblica, né? Zacarias era velho, sua esposa era avançada em idade. Por que não o contrário, irmãos? Por que Isabel não era velha e Zacarias não era avançado em idade? Né? Desde aquela época, era mais relevante para as mulheres, né, serem consideradas não idosas. Né? As mulheres sempre que tiveram mais o desejo de permanecerem jovens. E realmente permanecem. Né? Se a gente olha o irmão Paulo Veiga e o irmão Davi, que já estão judiados,
Suas esposas estão em muito melhor situação do que eles. Tá? Então, Zacarias ponderou ao anjo: eu sou velho. Isabel é avançada em idade, também é velha. Né? Então, como é que isso vai acontecer? Como é que nós vamos gerar uma criança? O anjo que se dá a conhecer ao sacerdote Zacarias, seu nome era Gabriel, e havia sido enviado por Deus para dar essas alegres novas. No verso 19, ele diz: e respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Não era qualquer anjo, era um anjo específico que tinha uma grande honraria. Ele servia diante do Deus Altíssimo. E como Zacarias não creu nas palavras do anjo, e eu não sei, sinceramente, quantos de nós que iriam crer nas palavras desse anjo, se acontecesse com a gente, se nós fôssemos velhos, se a nossa esposa... Os irmãos gostaram dessa, né? Se nós fôssemos velhos, né? Nós que somos jovens, né? Mas nós, sendo velhos, nossas esposas também de idade avançada, e ainda a esposa estéril, e vem um anjo e diz que ela vai gerar um filho. Quantos de nós também não duvidaríamos em nossos corações? Também não ficaríamos com dúvida se realmente isso iria ocorrer. Como não creu na promessa que era tão aguardada por ele e por sua esposa, o anjo diz que ele ficaria mudo até o momento em que acontecesse todos esses fatos, até o momento em que a criança nascesse, João Batista nascesse. Irmãos, no verso 57 até o verso 66, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, mesmo capítulo 1 de Lucas, Lucas 1, 57 até verso 66. O nascimento de João Batista. E completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome do seu pai. E respondendo sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram, por acenos, ao pai, como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava sobre ele. Todos os vizinhos, todos os parentes, todos os amigos daquele casal estavam comemorando o nascimento daquele menino. Era a tradição do menino levar o nome de seu pai. O nome do pai era Zacarias, então a dedução geral é que o nome da criança seria Zacarias. Isabel não concordou, porque disse, ela havia a determinação do anjo lá no início, dizendo que o nome desse menino deveria ser João. Eles ainda, os vizinhos, os amigos, os parentes, não aceitaram muito a opinião, a informação de Isabel. E perguntaram para Zacarias. Só que Zacarias não podia responder, porque ele estava mudo desde aquele momento em que ele teve dúvidas no seu coração a respeito da mensagem que o anjo lhe trouxe. Então, Zacarias escreveu na tabuinha que o nome do menino era João.
No mesmo instante que ele escreveu que João era o nome da criança, a sua voz voltou. E voltando a sua voz, ele louvava a Deus por todas as coisas, né, que havia acontecido. E todos os presentes, os amigos e vizinhos, se maravilharam e perguntaram: o que será dessa criança? Quem será essa criança tão especial? Muitas semelhanças com tudo o que aconteceu com Maria, né, quanto ao nascimento de Jesus. No capítulo 3 de Lucas, João Batista inicia o seu ministério. Vamos ler, irmãos, capítulo 3 de Lucas. Pedi para o irmão Oséias me auxiliar. Capítulo 3 de Lucas, do verso 1 até o verso 20. Lucas, capítulo 3, verso 1 até o 20. Os irmãos, desculpe os irmãos que, porventura, no futuro irão escutar essa mensagem, mas é necessário que eu peça o auxílio do irmão Oséias. Lucas 3, de 1 a 20. Então, irmãos, João, ele tinha bem clara qual era a sua missão. Voz do que clama no deserto. Pregava o arrependimento e o batismo. A mensagem de João Batista é bem clara a cada um de nós, como era naquela época. Arrependimento.
conversão dos pecados, preparar o caminho de Jesus. Irmãos, não existe para a Igreja de Cristo outra mensagem mais importante do que essa: pregar arrependimento, pregar a salvação em Jesus Cristo, arrependimento dos pecados, conversão para Jesus Cristo, preparando, assim como João preparou o caminho, né, para Jesus, nós devemos, hoje em dia, né, preparar os nossos corações, nos arrependendo dos pecados, acredito que a maioria de nós já fez assim, e aceitando a Jesus como Salvador. Na parte que foi lida agora, no trecho que foi lido, o povo todo estava em expectativa, porque muitas maravilhas estavam ocorrendo. E o povo tinha uma grande pergunta: essa criança que está para nascer, que nasceu agora, afinal, era Cristo? Com o passar do Cristo tão esperado pelo povo de Israel, com o passar dos anos, a pergunta continuou. Né? E João Batista, conforme ele ia pregando, ele terminou com essa dúvida: eu não sou o Cristo, eu vos batizo com água. Aquele que vem após mim irá vos batizar com o Espírito de Jesus, o Espírito Santo. O Cristo era Jesus, primo de João Batista. João sabia exatamente qual era a sua missão: pregar o arrependimento e que a vinda do Messias estava próxima. Em nossas vidas, irmãos, será que nós sabemos qual é verdadeiramente a nossa missão? Qual a maneira que nós devemos agir quando determinadas situações acontecem em nossas vidas? Quando aparece uma doença, quando aparece um problema muito grave financeiro, seja um problema de relacionamento entre casal, qual é a maneira que nós devemos nos portar? Qual a maneira que agrada a Deus que o crente se comporte? Arrependimento e fé em Jesus é a base dessa igreja e a base de toda a igreja cristã. Tempos atrás, alguns anos atrás, quando eu era um pouquinho mais jovem, uma vez a gente estava de frente à igreja do Partenon, era um sábado de tarde, eu me lembro que era dia de visita, na época se fazia visitação aos sábados à tarde. E a gente estava reunido na frente da igreja do Partenon, os irmãos que conhecem sabem que, né, é no alto assim, e passou um carro, e o cidadão parou e veio conversar, e era uma pessoa conhecida da gente. Tá? Não vou dizer o nome para vocês, que eu posso ser depois, né, levado às barras do tribunal, mas o sobrenome desse missionário era Moreira. E aí ele veio cumprimentar todo mundo, porque ele tinha feito seminário no mesmo Instituto Bíblico do pessoal, do pastor Cirineu, do Pedro, do pastor Genésio, de todas aquelas pessoas daquela época. E ele veio dizer assim: o que vocês querem com essa placa? Era diferente, era uma placa de madeira, estava escrito Igreja Batista do Partenon. Igreja Batista do Partenon. Todos são bem-vindos, só isso. Aí ele disse assim: o que vocês querem com essa placa aí? Tira esse negócio daí. Vocês querem encher a igreja? Tem que fazer que nem eu. Eu tenho uma igreja em Viamão, eu tenho outra igreja em Alvorada, e começou a contar, né, como ele tinha dezenas e dezenas de seguidores. Aí tu já fica curioso, né? Mas o que esse cara tá, né? Qual é a fórmula que ele vai nos apresentar? E aí simplesmente ele disse: tira essa placa ali e coloca bem grande assim uma faixa. Aqui, sessão de curas e milagres. Vai lotar a igreja. Né? É simplesmente isso. E aí vocês vão só, né? Aí, aquilo foi um choque para a gente, porque ele tinha sido um jovem junto conosco. Né? Então, foi um choque. Com o passar do tempo, irmãos,
as igrejas neopentecostais começaram com a teologia da prosperidade. E aí, irmãos, é muito fácil eu dizer para pessoas na praça ou lá na... Se você tem problemas de relacionamento na sua família, venha até a nossa igreja que tudo será solucionado. Se você tem problema financeiro, quem é que não tem? Venha para a nossa igreja, vai ser tudo resolvido. Se você tem doença, qual a família que não tem um familiar doente? Nós resolveremos tudo. Irmãos, era muito fácil, é muito fácil essa mensagem. Porém, aonde é falado em arrependimento? Aonde é falado em conversão, em aceitar a Jesus Cristo como Salvador? Em nenhum momento, irmãos. Simplesmente é tirado o foco de Deus e colocado o foco nas coisas humanas. Tenho visto, comentei já com alguns dos irmãos, não vou citar a denominação, porque é muito próxima da gente, mas na sexta-feira passada houve lançamento de uma campanha de missões, missões estaduais. Talvez os irmãos já matem, né? Missões estaduais, os irmãos que são mais antigos já sabem de quem eu estou falando. E eu assisti, irmãos, 1h05, 1h10 sobre o lançamento de missões, assim como nós tivemos no mês anterior aqui, né? No mês de abril. E aconteceu, inclusive pastores que eu conheço, né? Estavam ali e tal. Irmãos, foi falado sobre a congregação de Nova Petrópolis, não a que a gente conhece, né? A congregação dessa outra igreja lá em Nova Petrópolis. E aí era dado testemunho por alguns membros daquela congregação. E aí veio uma moça e disse assim, quando eu cheguei na igreja, eu aceitei o convite e vim na igreja, eu estava com sérios problemas de relacionamento com meu esposo, nós estávamos nos separando. Mas, quando eu vim para a igreja, o pastor nos aconselhou e tal, e o nosso casamento foi refeito. Ponto. Aí depois veio, estão abrindo uma igreja em São Gabriel. Me lembro também. E aí foram entrevistar uma pessoa que está frequentando essa congregação, e ela disse algo muito, muito semelhante, né? Que havia perdido a sua casa, mas que quando ele foi para essa pessoa foi para a igreja, Deus a abençoou e ele tinha uma nova casa. E assim, irmãos, aí eu comecei a prestar atenção, e aí eu chamei a atenção da Leila, né? Eu disse, presta atenção. Em nenhum momento, nenhuma vez, nenhuma pessoa dessas todas entrevistadas, nenhum pastor desses, ninguém falou em pregar o evangelho. Ninguém falou em salvação em Jesus Cristo, em conversão dos pecados. Ninguém. Foi só a respeito de bens, de coisas materiais. Então, irmãos, as igrejas, em geral, cada um com a sua igreja, né? Mas as igrejas, em geral, se o irmão assiste um programa na internet de uma igreja, o irmão vai notar isso que eu estou falando. É difícil achar uma igreja que prega o evangelho, que pregue a conversão dos pecados, que pregue a salvação pela graça em Jesus Cristo. É muito mais simples, irmãos, falar sobre essas coisas que todo mundo gosta de ouvir. O que está na moda agora, eu não sei se os irmãos já sabem, mas não é mais nem essas igrejas pentecostais pregarem a respeito desse lado financeiro. Não? Agora são igrejas de autoajuda. Então o irmão vai assistir uma pregação e o centro da mensagem não é, em nenhum momento, a palavra de Deus. O centro da mensagem não é salvação, não é perdão dos pecados, não é nada disso. Tudo se concentra na pessoa. Tá? Deus vai te abençoar, você é especial, e eu assisti uma outra programação ontem de outra igreja falando exatamente isso, a pessoa só falando das coisas materiais. Quando eu cheguei na igreja, eu estava
eu havia tido, a senhora estava dizendo, havia tido 2 abortos, eu estava deprimida, mas aqui o pastor fulano me ajudou e agora... Irmãos, salvação, conversão, é a base da igreja cristã. Para que serve uma igreja cristã que não prega arrependimento de pecado, que não prega salvação em Jesus Cristo? É apenas mais um clube social, é apenas mais um psicólogo para falar aquelas coisas que o povo ele quer ouvir. O povo precisa ouvir a palavra de Deus. E está sendo lhe oferecido coisas muito boas, muito fáceis, mas completamente longe da palavra de Deus. Saindo desse pequeno parênteses que nós fizemos, João, ele sabia exatamente qual era a sua missão. Ele estava ali para pregar o arrependimento. Ele estava ali para preparar o caminho para Jesus, que havia de vir logo em seguida. E João, irmãos, João diz que ele não era digno sequer de atar as sandálias do Cristo. Irmãos, João, ele tinha discípulos. João era reconhecido por toda aquela circunvizinhança em torno do Rio Jordão. E ele foi humilde o suficiente para dizer: eu não sou digno de atar as sandálias do Cristo que há de vir logo após mim. Ele não teve orgulho. João era humilde. Após esses dias, Jesus, ele se desloca da onde estava, da Galileia, até aonde seu primo João estava, junto ao Rio Jordão, para ser batizado. A finalidade desse deslocamento de Jesus foi específico para ser batizado por João Batista. Mateus 3, verso 13, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 13. O batismo de Jesus. Mateus 3, 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Após seu batismo, Jesus é levado até o deserto e é tentado. E a partir dali, ele inicia o seu ministério. Jesus começa a escolher os seus discípulos, começa a pregar as bem-aventuranças, a palavra de Deus. Jesus começa a realizar diversos milagres. No capítulo 11 de Mateus, que nós não poderemos ler agora, é descrito, irmãos, que Jesus, quando ele está realizando os milagres, João Batista, em nenhum momento ele fica com ciúmes, ele fica querendo que seus discípulos não sigam o mestre. Os 2 primeiros discípulos de Jesus, os 2 primeiros, eram discípulos de João Batista. Não há registro bíblico, mas a tradição diz que outros também, todos os outros discípulos de João, depois se tornaram discípulos e apóstolos de Jesus. Porém, André e João, o evangelista do Evangelho, se tornaram logo em seguida apóstolos de Jesus. João Batista, ele está preso. Por quê? Porque João Batista tinha um péssimo hábito. Esse homem, que era tão íntegro, ele tinha um péssimo hábito. Ele pregava contra o pecado.
E como ele pregava contra o pecado, ele acabou pisando nos calos de muita gente boa, muita gente humilde, tá? Aí não tinha problema nenhum. Porém, ele pregou contra o pecado do rei Herodes. Ele começou a pregar dizendo que o rei Herodes não podia casar-se com a sua cunhada. Simplesmente isso, irmãos. Ele pregou contra o pecado do rei. Não havia pessoa mais poderosa na época, talvez apenas o comandante do exército romano, mas esse homem, Herodes, ele tinha muito poder. Ele tinha tanto poder que ele coloca João na prisão. E lá da prisão, João manda 2 dos seus discípulos, João e André, até onde Jesus estava. E perguntam a Jesus: és tu o Cristo ou havemos de esperar outro? Ou outro virá no futuro? E Jesus então responde que os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando. Então, a resposta de Jesus significa que ele era o Cristo. Irmãos, logo a seguir, eu não quero me alongar demais, é dito sobre João Batista, simplesmente, que nascido de mulher, não há nenhum maior do que João. Quantas mensagens o irmão já escutou na sua vida cristã a respeito dos heróis da fé? A galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. O irmão já escutou quantas mensagens a respeito de Moisés? Tudo o que ele fez ao tirar o povo, ao guiar o povo de Israel na saída do Egito até Canaã. O irmão já escutou falar tantas vezes sobre Abraão, cuja descendência até hoje é muito maior do que a areia do mar. O irmão já escutou falar sobre Noé. Noé que simplesmente ele construiu um barco no meio do deserto, numa época que não existia chuva. Heróis da fé. O irmão já escutou falar sobre Davi, o irmão já escutou falar sobre Samuel, sobre Sansão. Tantos e tantos heróis da fé que estão descritos ali no capítulo 11 de Hebreus. Porém, Jesus diz sobre João Batista que nenhum desses homens grandemente abençoados, verdadeiros heróis, foi maior do que João Batista. Então, irmãos, nós devemos prestar atenção na vida desse homem. Ele era destemido, ele não tinha medo de tocar o dedo na ferida, de mostrar o pecado do povo. Ele foi obediente, ele fez aquilo cuja missão lhe foi designada. Ele pregou a conversão dos pecados, o arrependimento. Ele preparou os caminhos para Jesus Cristo. Em nenhum momento ele quis se engrandecer. Em nenhum momento ele teve ciúmes do seu primo, Jesus. Em nenhum momento. Os seus discípulos o deixaram e foram seguir a Jesus justamente porque ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu testemunho a respeito de Cristo. Nós devemos, irmãos, enquanto for possível em nossas vidas, nós não vamos fazer obras imensas, obras fenomenais. Provavelmente, talvez um dos irmãos faça, mas no nosso dia a dia, nós temos que manter coerência com aquilo que nós pregamos. Nós temos que ser humildes, nós temos que pregar o arrependimento e a salvação em Jesus Cristo. Mas eu não sei pregar. A sua vida, o seu testemunho é uma pregação. Diga-se de passagem que a melhor pregação que existe é o seu testemunho.
Quantas vezes nós já escutamos falar do irmão Paulo Barbosa, lá na fila, e tantas vezes já me veio isso na cabeça, dele na fila lá, quando ele ia na fila da farmácia do Estado, ele já estava doente, e ele não conseguia transmitir, não tinha mais condições de transmitir o seu testemunho. Mas ele estava lá, dentro das suas possibilidades, entregando o folheto. Então, irmãos, seja a dificuldade que o irmão está passando, seja o problema que o irmão está passando, de que espécie for, o irmão tem que manter viva a sua fé. Nunca se esqueça, cristão verdadeiro não é o que busca as facilidades de uma vida confortável, aquele que busca coisas que todas as igrejas aí fora estão oferecendo. Tá? Cristão verdadeiro é aquele que cumpre a palavra de Deus, arrepende-se do seu pecado, aceita Jesus como seu Salvador e segue-o em todos os momentos de sua vida. Ser cristão, quando está tudo bem comigo, é uma barbada, é fácil. Tá? Dar aleluias, dar amém, quando só me acontece coisa boa, isso é muito fácil. Mas quando em nossas vidas vem tempestades, quando em nossas vidas vem a tristeza, vem a dor, aí é o momento de nós demonstrarmos a nossa fé. É fácil, irmãos? Claro que não é. Claro que não é fácil. Nós demonstrarmos a nossa integridade, a integridade da nossa fé no momento de tristeza, no momento de dor. Mas é o que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós sejamos realmente irrepreensíveis. Assim como o pai de João Batista era irrepreensível e era justo, nós devemos ser também no nosso dia a dia. Que não venhamos, Senhor, que não venhamos, nenhum dos senhores, nenhuma das senhoras, que não venha eu a aceitar a facilidade desse novo evangelho. É muito fácil, irmãos. É muito fácil ser cristão numa igreja dessas, numa igreja de autoajuda. Cada um escolhe a igreja que é. Ah, mas não tem salvos lá na igreja. Eu acredito que tem. Tá? Mas, realmente, irmãos, nós devemos demonstrar a nossa fé na nossa igreja. Porque, tem pouca gente. Tem pouca gente. O irmão quer encher a igreja, faz que nem aquele cidadão lá, não sei nem se era irmão, né, mas é amigo, vamos dizer. Derruba essa placa, igreja batista, e coloca curas e milagres. Ou então, vamos fazer a nossa igreja se tornar uma igreja de autoajuda. Isso aqui vai ficar lotado. Nós vamos ter que construir outro prédio, ligeirinho. Mas isso é o que Deus quer. Deus quer que o seu evangelho seja pregado da forma íntegra. E a forma íntegra é muito simples. Arrependimento dos pecados. Salvação pela graça, no nome de Jesus. Fora isso, irmãos, fora isso. Olha, põe um pé atrás. Quando tu for numa igreja que te oferecer muitas facilidades, fique sempre com o pé atrás. Você foi criado espiritualmente, muitos de vocês, dentro dessa igreja. Então você tem conhecimento. É muito fácil a gente correr para o conforto. Que nem eu digo lá em casa, que conforto, a gente se acostuma logo. Todo mundo gosta do conforto. O meu neto que está lá pequenininho, tem 2 meses, ele já quer conforto, com 2 meses. Então nós, irmãos, que temos um pouquinho mais de idade, é fácil a gente se acostumar com as coisas boas. Porém, nós devemos ser cristãos fiéis. Sem teologia da prosperidade, sem autoajuda, nós devemos pregar a mesma mensagem que João Batista pregou. Integridade, né? Nós devemos pregar arrependimento, salvação pela graça, no nome de Jesus. Que nós possamos, em todos os dias da nossa vida, nos mantermos firmes. Que nunca venhamos
a nos afastar dessa que é a base da vida cristã. Convidar os irmãos para nós ficarmos em pé. Vamos orar então para nos despedirmos. Desculpe os irmãos, eu passei um pouquinho, e só para os irmãos terem ideia, ainda ficaram umas 4 folhas aqui, mas o irmão Davi disse hoje de manhã que o tablet, né, dele, ele não enxergava. Aí eu disse, o tablet do Davi não enxerga, eu vou levar as folhas. Mas não consegui falar aqui nessas folhas, de tudo que eu havia preparado aqui. Mas, irmãos, integridade. Jesus é o nosso Salvador, porém, Ele também é o Senhor da nossa vida. Eterno Deus e bendito Pai, nós te somos gratos nessa noite por estarmos na tua casa. Nós te agradecemos por cada irmão, por cada irmã que está aqui presente. Te agradecemos, Senhor, porque a tua mensagem foi trazida, que ela possa fazer morada em nossos corações, que não venhamos, Senhor, a deixar o teu evangelho por outro, Senhor, que não tem nenhum valor. Que possamos nos manter firmes no nosso dia a dia, que possamos ser testemunhas fiéis, que em todos os momentos, Senhor, nós possamos seguir os passos, primeiramente de Jesus, mas também os passos, Senhor, de João Batista, que em todos os momentos, Senhor, nunca quis facilidades para si, mas ele quis cumprir, Senhor, tudo aquilo que estava designado para a sua vida. Abençoe a cada um dos irmãos, nos leva em segurança aos nossos lares e dá-nos, Senhor, uma semana abençoada, Senhor, uma semana que possamos ter alegria, Senhor, em nossos lares, no nosso trabalho e possamos estar livres dos acidentes, Senhor, que possamos testemunhar do amor de Jesus, principalmente, Senhor, iniciando em nossas famílias. Em nome dele que nós te pedimos. Amém.